A palavra que eu vou estar trazendo nesta manhã está escrito em João 18. Fico achando, fica de pé, reverência da palavra. Glória a Deus, todos acharam? Amém. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cédron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunirá ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus, e Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhe perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele disserá. Não perdi nenhum do que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Amém? Antes de assentarmos, eu quero pedir para a gente colocar a mão sobre as nossas cabeças e fazer uma oração. Amém? Os irmãos repetem. Pai, eu entro na sua presença, te pedindo perdão pelos meus pecados, que vem tirar da minha mente todo espírito de perturbação, tudo aquilo que atrapalha eu entender a tua palavra. Tira dos meus ouvidos todo o tampão, para que eu escute a voz do Senhor, que eu venha entender o que o Senhor quer falar comigo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Esse capítulo em João está descrevendo quando Jesus ia ser preso, para ele ser crucificado, para que tudo a ele acontecesse conforme as Escrituras estavam dizendo. E antes disso, Jesus ali já tinha tomado a Santa Ceia, já tinha dado a Santa Ceia para Judas e já tinha dispensado Judas, já tinha falado para Judas, vai fazer o que você tem que fazer. Foi quando ali Satanás se apoderou de Judas. E ali Jesus falou com todos os seus discípulos, despediu de todos os seus discípulos. E Jesus, antes de ir preso, ele foi orar. Ele orou por ele orou pelos discípulos e ele orou por nós, cristãos. Ele fez essas orações. E depois disso, depois que ele terminou de orar, ele foi ao caminho do jardim de Getsêmani. E quando ele foi ao caminho, ele já sabia que ele estava indo para o caminho onde que ele ia ser preso. Ele já sabia que todo o sofrimento que ele ia passar, mas ele continuou indo. E o que isso nos mostra? É que ele continuou obedecendo, mesmo perante todo o sofrimento que ele ia passar. Mesmo perante tudo que ele passar, ele resolveu ir e obedecer. Porque Jesus, ele já sabia de tudo que ia acontecer. Nada era novidade para ele. Nada. Ele já sabia que estava indo ao encontro daqueles soldados. Porque aqueles soldados iam levar ele para a prisão. Será que se Jesus nos mostrasse realmente o que ia acontecer, será que a gente ia igual Jesus foi? Será que a gente ia para o jardim para ir ser preso? Para ir ser crucificado? Para ir ser condenado? Será que a gente ia seguir? Eu mesmo fiquei refletiva e eu falei, não, eu não ia.
Não ia falar, pai, pelo amor de Deus, não quero ir por esse caminho não. Esse caminho é dolorido. Mas Jesus resolveu obedecer. Você sabe por quê? Porque Jesus via além da curva. A gente só vê o reto. A gente não vê ali, ó, o que vira à direita. E às vezes é lá na direita que está a nossa vitória. É lá na direita que o nome do Senhor vai ser exaltado. Porque tudo isso tinha que acontecer para o nome do Senhor ser exaltado. E quando aqueles homens chegaram, aqueles soldados chegaram lá no jardim, Mateus, Lucas relata que Judas deu um sinal para eles. Foi dar um beijo em Jesus, que era para mostrar. João fala que Jesus foi ao encontro deles. Jesus foi encontrar com ele. E quando Jesus chegou e falou assim, quem que vocês procuram? Ele, Jesus, o Nazareno. Na hora que ele falou assim, sou eu, todos recuaram e caíram por terra. Isso é o poder de Deus. Era o poder que ele tinha. Ele não estava ali porque ele estava ali porque ele queria. Porque se ele desse apenas uma palavra, todos caíam por terra. Se ele apenas colocasse, apontasse um dedo, todos morriam. Não era eles que estavam prendendo Jesus. Jesus que estava indo para fazer o caminho que tinha que fazer. E isso nos mostra que obedecer, mesmo perante o sofrimento, é melhor obedecer, né? É melhor porque a recompensa vai ser lá no céu. A nossa recompensa vai ser no céu. E isso nos mostra que às vezes Deus nos leva para lugares difíceis, para um propósito maior. Deus levou ali Jesus para ser preso, mas um propósito tinha maior perante isso. Muitas vezes Deus te coloca em situações difíceis que você fala, mas por quê? É porque lá na frente tem um propósito maior. É porque lá na frente o nome dele vai ser honrado, o nome dele vai ser exaltado. É por causa disso. Então devemos ir, devemos confiar, devemos, mesmo que é por sofrimento, fala, pai, eu vou. Porque eu sei que tem um propósito para tudo isso. Ah, mas eu estou sofrendo tanto. Mas tá tão difícil. Mas tem um propósito nisso. Nada perdeu. O Senhor não perdeu o controle da sua vida. O Senhor não perdeu a chave, as bênçãos que Ele tem que te dar. Mas tem um poder, tem um propósito maior nisso tudo. E quando ali ele perguntou de novo para aquele povo, para aqueles soldados, mas quem vocês veem atrás? Eles falaram assim, Jesus o Nazareno. Ele falou, sou eu. Leva-me preso, mas solta os que estão comigo. Os que estavam com ele eram os discípulos. E ali mostra o tanto que o Senhor cuida da gente. Ele nunca nos abandona. Porque ele falou, me leva, mas deixa os meus ir. Porque a palavra dele tinha que ser feita. Porque quando ele orou, lá no capítulo 17, versículo 12, que ele orou pelos discípulos, ele falou assim, ó, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que ele me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Enquanto Jesus estava com eles foi protegido, eles foi guardado. E Jesus está conosco o tempo todo. Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando, Ele está nos livrando. Mesmo que às vezes pensamos que estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Ele sempre está conosco. Ele sempre está lá, ó. Às vezes está em silêncio, mas Ele está lá. Às vezes você está cansado, não está vendo, mas a mão dele está lá. Às vezes quando você está arrastando, não está tendo força, Ele te pega no colo e te carrega. Porque um homem pode te abandonar, o pai e a mãe podem te abandonar, mas Ele nunca nos abandonou. Ele nunca vai nos abandonar. Mesmo às vezes a gente virando a cara, mesmo às vezes a gente negando Ele, mesmo assim, Ele fica lá. Mesmo assim, Ele está conosco. Do jeito que Ele fez com os discípulos, de guardar, de proteger, Ele faz conosco o tempo todo.
Ele nos guarda, Ele nos protege o tempo todo. Quantas vezes o Senhor nos dá livramento que às vezes a gente nem vê? Porque tem uns que o Senhor deixa a gente ver. Tem uns livramentos que o Senhor fala assim, não, esse eu vou deixar ele ver, para ele ver que eu estou com eles. Mas e quantos o Senhor já nos livrou que a gente nem viu? Quantas vezes Ele nos livrou do espírito da morte, de um acidente, de uma bala perdida, e a gente nem viu. Então a gente tem que ser grato todos os dias e agradecer. Porque todos os dias Ele nos dá um livramento diferente. Todo dia Ele nos protege de uma forma diferente. Todo dia Ele nos guarda de uma maneira diferente. E ali, quando o soldado chegou, Judas chegou com ele. O Judas que era o traidor. Só que Judas, ele era destinado para isso. Ele foi destinado para isso. Para isso que ele veio. E quando ele foi ali, no meio que ele era discípulo de Jesus, Jesus já sabia que ele ia ser o traidor. Jesus já sabia que ele ia lá dar o beijo e entregar ele aos soldados. Mas mesmo assim, Jesus o amou. Mesmo assim, Jesus cuidou. Você sabe o que isso nos mostra? O amor ao próximo. O amor aos nossos inimigos. O amor àqueles que nos perseguem. O amor àqueles que pisam no nosso calinho. E esse, às vezes, é até os de dentro de casa. É quem a gente gosta. Você sabe por quê? Porque às vezes os de fora a gente não tá nem aí. Ah, tô nem aí pra esse aí. Mas quando às vezes é um de dentro, dói. Mas é porque alguma coisa tem que ser mudada. Alguma coisa tem que ser restaurada. Alguma coisa para o nome do Senhor tem que ser honrado. E Jesus ali, mesmo sabendo que Judas ia trair, ele ainda foi lá, lavou os pés dele. Ele ainda foi lá, deu a Santa Ceia. E que amor é esse? Porque você imagina, se Deus nos mostrasse todos aqueles que iam nos trair, que estivesse do nosso lado, será que a gente ia lavar os pés? Será que a gente ia colocar para sentar nas nossas mesas? Será que a gente ia ter amor? Ou não? Não, pai, isso aqui eu não quero perto de mim, não. Vai passar um pouquinho, vai me trair, vai me entregar. Mas mesmo assim, devemos amar. E é amar verdadeiramente. É amar do fundo da nossa alma. Ah, mas eles me apontam, eles me caluniam. Tá, mas ama. Mostra o caráter de Cristo. Porque Jesus o amou. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Por amor. Porque éramos pecadores. E mesmo assim Ele nos escolheu. E quando Jesus fala ali, ó, sou eu, isso nos mostra que Ele nunca perdeu o controle daquela batalha. Ele sempre está no controle de tudo. Ele só quis ir porque era o que estava predestinado para ele para fazer. Mas ele tinha um poder que ele nunca perdeu ali o controle de tudo. Ele auto se entregou, ele auto caminhou. Jesus nunca perde o controle da nossa vida. Às vezes achamos que estamos fazendo o que queremos. Até quando queremos, às vezes ele deixa. Até onde ele quer. Mas aí na hora que ele fala, chega, agora você vai fazer da minha vontade. Agora você vai fazer o meu jeito. Agora você vai fazer o meu querer. Ele te traz. Ele te traz. Ou é por amor, ou é pela dor, ou é pelo um anzol no nariz. Mas ele te traz. E aí você vai fazer do jeito dele. É da maneira dele. Você vai fazer do jeito que ele quer. Porque ele nunca perdeu o controle nem da minha vida e nem da sua vida. Amém. Glória a Deus. E ali, Pedro, Simão Pedro, quando Jesus se entregou, Simão Pedro pegou ali a espada para atacar o soldado mau. E ali arrancou um pedaço da orelha dele. E Jesus, na hora ali, fez o que? Advertiu Pedro. Porque ali não era para ter guerra. Ali tinha que ser, Jesus tinha que se entregar. E quantas vezes na nossa vida somos igual Pedro? As batalhas vêm e queremos resolver na força da espada,
na força do nosso braço. Achamos que na força do nosso braço a gente consegue. Achamos que na força do nosso braço a gente resolve todas as coisas. E tem batalhas na nossa vida que não é força do braço. É somente confiar, é descansar, é obedecer. Porque quem vai batalhar a guerra não é nós, mas quem vai batalhar a guerra é o Senhor. É Deus que vai ganhar essa guerra. Porque se for por nós mesmos, a guerra já perdemos. Mas a guerra com o Senhor vencemos. Então que paramos de ser Pedro, paramos de ser impossível, paramos de agir da nossa maneira, do nosso querer, do nosso jeito. Confiamos no Senhor. Porque é tão engraçado que Pedro ali tentou defender Jesus, mas passou pouco tempo, Pedro negou Jesus. Muitas vezes somos assim, tá, né? Muitas vezes ali, pai, por você eu morro. Mas passa um pouquinho e nega, não ora. Vira as costas para Jesus, não busca. Então que todo Pedro que tem dentro da gente seja arrancado. Que toda impulsão seja arrancada. Mas que confiamos nele, né? Que descansamos no Senhor. Porque é somente Ele que pode fazer. Jesus foi para aquela cruz por mim e por você, por amor. Porque então aqui nem estaríamos se não fosse esse. Porque só Ele era digno de pagar esse alto preço. Só Ele. Então que nesta manhã queremos obedecer. Porque obedecer é melhor que sacrificar. Que nessa manhã escolhemos confiar no Senhor. E é obedecer, meus irmãos, mesmo que seja no sofrimento, mesmo que seja nas provas, mesmo que seja nas angústias, é obedecer. É obedecer. Mas eu estou passando por um momento difícil, eu vou fazer do meu jeito. Aí lá na frente quebra a cara, aí vai pôr culpa no Senhor. Mas o Senhor não tem culpa de nada, porque quem escolheu foi você. Quem escolheu agir dessa maneira foi você. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de remissão dos pecados. Hoje é dia do memorial. Hoje é dia de nós lembrarmos, não só hoje, mas todos os dias, mas hoje é o dia especial, de lembrar o que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. O sangue que Jesus foi derramado pelos nossos pecados. Então que hoje, nesta manhã, a gente se arrependa de todos os pecados. A gente libera perdão para todos aqueles que nos magoou. Porque assim como magoamos, assim como somos magoados, a gente também já magoou várias pessoas. Então que liberamos perdão. Porque a Santa Ceia é para todos. Ou só para aqueles que não acreditam em Jesus Cristo. Aí esses não têm o direito de ceiar. Mas se você acredita, se você aceitou Jesus como seu único Salvador, você tem direito de ceiar. E a ceia é para quê? Para a nossa restauração, para a nossa renovação. Então que nesta manhã confiamos que mesmo perante as batalhas, que mesmo perante todas as lutas, o Senhor não perdeu o controle de nada. Ele está no controle de tudo. E que escolhemos obedecer, mesmo que esteja difícil. Mesmo que às vezes fala assim, pai, mas está tudo de cabeça para baixo. Mas eu vou fazer a tua vontade. Porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Amém. Antes